Então é isso, nós vamos agora partir aí para o terceiro bloco. Nosso amigo Geórgio está pronto para fazer a pergunta, fique à vontade, você tem 3 minutos. Estou estarrecido, estou chocado com o espantalho criado pelo senhor Danilo. Como que eu posso, defendendo o dispensacionalismo clássico, eu estar dizendo que o arrebatamento no meio da grande tribulação, como é que pode isso? Eu estou defendendo aqui o dispensacionalismo de Scofield, que as editoras pentecostais cortaram da Bíblia de Scofield. Você não encontra aqui o povo do céu, você não encontra aqui, foi tirado. Você tem que comprar a Bíblia em domínio, melhor, comprar não, baixar, né? Porque está em domínio público. Passados 100 anos, a lei americana permite-se que você possa fazer download dos textos. Está em domínio público. Então, como eu defendendo Scofield, aqui que é o dispensacionalismo clássico, eu estaria dizendo que o arrebatamento é no meio da grande tribulação, não. Inclusive, a primeira pergunta que o senhor Danilo não respondeu, deixei bem claro ali que haverá o arrebatamento antes da grande tribulação, para ficar com Jesus nos ares para sempre. Então, a operação do erro ela vai vigorar depois disso. Então, a grande tribulação é depois disso. Então, em nenhum momento eu disse o que o Danilo está acusando aqui. Então, vamos prosseguir para a terceira pergunta. Eu gostaria que o Danilo me explicasse a igreja que, no milênio, como é defendido pelo dispensacionalismo revisado deixado para trás, como que você encaixa os textos de Isaías 6, 8, Isaías 66, 20 e 21, Jeremias 33, 14, que haverão os sacrifícios de sangue, Ezequiel 20, 40, 41, Ezequiel 40, capítulo 1, versículos 48 a 45, versículo 1, desculpe, 48 a 35, onde que narra que, aí não está falando de judeu, não, aí está falando das nações. O texto de Zacarias 14, a festa dos tabernáculos, o ritual, a ação dos tabernáculos, é ritual de sangue. As nações, inclusive, elas serão atingidas por essas práticas. Como que a igreja vai participar disso? Como o povo do céu ele vai participar disso? Como o povo do céu vai realizar rituais de sangue? Como que o povo do céu ele vai guardar o sábado, como é dito no texto, que haverá a guarda do sábado no milênio? Como haverá os rituais, as ritualísticas feitas pelo povo do céu? Eu gostaria que o Danilo respondesse. Ok. O Jorge, você chegou a fazer uma tréplica aí, seu Geórgio? Não podia fazer. Direito de Eu vou resposta. dar mais 3 minutos pro nosso irmão Danilo, tá ok? Porque você fez uma tréplica aí, você vai ser punido com 3 minutos para ele, tá certo? Eu acho que ele não vai nem precisar, mas ele terá esse direito, ok? Vai lá, Danilo. Você tem 8 minutos para você fazer a sua resposta. Fique à vontade. Muito bem. Primeiramente, eu não criei nenhum espantalho. Talvez o Geórgio não tenha entendido muito bem a minha pergunta. Pode ser algum problema no áudio, pode ter sido isso. Eu não disse que ele estava ensinando o arrebatamento para ira, até porque nem poderia. O arrebatamento para ira ele não é compatível com o dispensacionalismo clássico. Eu perguntei como é que ele, dentro do dispensacionalismo clássico, refutaria o arrebatamento para ira. É outra coisa, tá? Sobre a pergunta específica dele, novamente ele se volta sobre detalhes que a Bíblia não menciona. Veja bem que no Antigo Testamento é muito falado voltado para Israel. O depositário da mensagem era Israel. Não deveria ser a igreja, até porque a igreja não existia no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. Ou seja, toda a linguagem profética utilizada, obviamente, seria voltado para Israel. Agora, sobre a questão de no milênio você ter sacrifícios de sangue, todos esses outros elementos que ele mencionou, duas possibilidades, só tem duas. Ou isso você encara como literal ou como simbólico,
Tá? Se for encarado como literal, aí fica a pergunta, até porque quando se fala de dispensacionalismo clássico revisado, eu quero deixar bem claro para os geórgios que o Deixados para Trás não é nossa fonte oficial de doutrina, pelo menos no meu caso, que eu sou da Assembleia de Deus. Então, para nós, a nossa fonte oficial sobre tópicos e temas ligados à escatologia é a nossa declaração de fé oficial das Assembleias de Deus, que está disponível na internet. Capítulo 22, a partir da página 102. Ali detalha os elementos. Então, na nossa declaração de fé oficial, não fala absolutamente nada sobre nenhum desses detalhes que o Geórgios pontuou. Por um motivo bem simples. Para nós, igreja, isso não interessa. Isso não faz diferença nenhuma sobre se serão sacrifícios de sangue simbólicos, literais. Isso é irrelevante. Para a igreja, o que importa é estar preparado para o arrebatamento antes da grande tribulação. Fim. Acabou. Para nós não importa mais nada depois disso. Para a igreja não importa mais nada. Como vai se desenrolar esses detalhes, essa maneira de Deus tratar com Israel durante a grande tribulação e durante a milênio, para nós não é relevante, porque a igreja ela está como noiva, como esposa, e como tal ela é submissa. Agora nós temos algumas pistas. Temos. A Bíblia fala que nós seremos reis e sacerdotes. Isso é mencionado claramente pelo apóstolo Pedro na sua primeira carta. Ou seja, nós vamos reinar e nós vamos também fazer o trabalho sacerdotal. Agora, como, de que maneira, com que detalhamento, isso daí a Bíblia não dá em detalhes. Justamente porque, talvez, uma das formas de a gente explicar essa ausência de certos detalhamentos seja porque é muito acima da nossa compreensão, é muito além do que a gente poderia entender. Para a igreja, a mensagem que importa é estar preparado para o arrebatamento. O resto é o mundo e Israel que vão ter que se preocupar como resolver. Porque quem vai tomar a frente, liderar, governar a partir de Jerusalém é o próprio Cristo, é o próprio Jesus. Jesus em pessoa virá a este mundo e reinará. Então é assim que nós, dispensacionalistas revisados, pentecostais, Assembleia de Deus, entendemos dessa maneira. Esses detalhes que o Geórgios perguntou, eu volto a repetir, eles não são encontrados na nossa declaração de fé oficial das Assembleias de Deus. Não é detalhado esses pontos aí. E obras de ficção, muitas vezes elas são trabalhadas com licença poética, o diretor, o escritor coloca o que ele imaginar. Nesse ponto existem vários caminhos e vários detalhamentos aí. Mas a doutrina oficial, dispensacionalista revisada, vários detalhes ela simplesmente ignora. O que importa é o conjunto da obra, ou seja, do evento, da sequência de eventos. Final da resposta. Geórgios, vou abrir aqui o seu áudio. Então, só para ser justo, né? Porque não tinha tréplica. Então, depois da sua réplica agora, ele terá uma tréplica de 2 minutos. Beleza? E assim fica certo? Tá ok? Beleza. Tá jóia. Então, você tem 5 minutos para você fazer a sua réplica. Fica à vontade. Não, é claro que nós temos, no meu caso, né? E os que defendem a corrente clássica, que hoje, atualmente, o maior expoente defensor dessa interpretação é o Mário Persona, nós entendemos vocês, assembleianos, como irmãos. Isso não é questão de ponto de salvação ou não, mas nós temos que buscar o pleno conhecimento da verdade. Então, ou seja, ela vai até onde me interessa. Então, eu tenho como ponto de critério sensacionalismo. A regra primária é a literalidade do texto. Então, aonde que a literalidade não me interessa, nego a literalidade? Não. Então, o seu Danilo ele está equivocado, porque o texto declara, sim, que não judeus vão fazer sacrifícios de sangue. Está em Isaías 56, versículos 6 a 8. E aos filhos dos estrangeiros, olha aí, estrangeiro não é nação de Israel, que se unirem ao Senhor, abraçarem a minha aliança, os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar. Então aqui está não judeu
Zacarias 14 também narra isso. E eles terão que fazer esses sacrifícios. Esse evento ele é chamado de Festa das Cabanas. As nações terão que subir ano a ano a Jerusalém, onde que Jesus estará nos ares com a igreja, determinando aonde que vai ter chuva, aonde que vai ter sol, para que eles não venham a morrer em seus pecados. Tá? Porque também declara que o que morrer de poucos dias será uma vida longa no nosso período. Então, haverá morte no milênio, haverá pecado no milênio, haverá desobediência no milênio, tanto que as pessoas serão enganadas pelo diabo. Elas estarão suscetíveis a ser enganadas pelo diabo. A igreja ela não pode ser enganada pelo diabo. Então, Jesus estará governando sob influência nos ares com a igreja. E o Danilo e a Assembleia de Deus crê no príncipe regente da casa de Davi. Porque o Danilo não pode falar aqui, porque senão vai estar formada aqui a contradição. Né? Porque o texto de Ezequiel é claro que o príncipe regente ele vai se casar, o príncipe regente ele vai ter filhos, e o príncipe regente ele vai fazer esses sacrifícios de holocausto, sacrifícios de sangue. Isso tudo está narrado no texto de Ezequiel e no texto de Zacarias. Então, isso não é um universo pertencente à igreja. Aqui é o povo da terra. A igreja é o povo dos céus. A igreja é o povo dos céus. Isso foi extirpado, tirado dos comentários de Scofield. E o Danilo vem dizer para mim que ele não segue o dispensacionalismo deixado para trás, aonde que essa interpretação de que haverá segunda chance, ela pertence a esse dispensacionalismo, que é um dispensacionalismo revisado moderno, que se difere do dispensacionalismo revisado clássico do Seminário de Dallas, que é o defendido pela Igreja Batista da Redenção, tá? Do pastor Marcos Branconato. Então, aqui uma dicotomia. Está havendo uma diferença. Não haverá segunda chance. Danilo crê que o Espírito Santo estará habitando, sendo que o texto deixa claro que para ver a manifestação do iníquo se faz necessário a tirada daquele que o detém. Quem detém o iníquo, aonde que estará vigorando a operação do erro? A igreja. E como a igreja convence as pessoas do pecado, ou seja, impedindo a manifestação do erro? Através do Espírito Santo. Ou seja, tem que se perder a posse do Espírito Santo para poder haver a manifestação do homem do pecado. Danilo, você tem aí 2 minutos, né, para você fazer de bônus sobre a punição do Georges. Fica à vontade, pode começar. Eu não entendi muito bem, Ronaldo. Esses 2 minutos seriam para quê? Considerações finais já? Não entendi a colocação. O Georgios, ele fez no momento que era para ele perguntar, ele fez uma tréplica. Nós sabemos que não tem tréplica. Então, como punição, você recebe aí 2 minutos, porque você tem que fazer uma tréplica também, tá ok? Então, a não ser que você não queira, né? Aí a gente passa para sua pergunta. Não, vamos para a pergunta. Fechado, então. Então, pode fazer sua pergunta, você tem 3 minutos, fica à vontade. A pergunta para o Georgios é simples e direta. Como o dispensacionalismo clássico distingue o reino dos céus e reino de Deus? É essa a pergunta. Georgios, fica à vontade, 5 minutos, pode começar. O reino de Deus foi quando Jesus estava aqui tabernaculado, ou seja, no meio de nós. O reino de Deus está entre vós. Esse é o reino de Deus. Jesus aqui. O reino dos céus, quando Jesus subiu e foi visto pelos apóstolos. Então aí se deu início ao reino dos céus. Acontece que o reino dos céus,
ele tem tanto a ação da pessoa que não tem fé ali, naquela situação ali, como que a pessoa que tem fé e está vigorando a operação do erro. Quando entrar na era do milênio, entrar na dispensação do milênio e começar o reinado messiânico, o reino dos céus, ele será atribuído aonde que estará o Pai. Então estará o governo do Pai, onde é o reino do Pai, e o reino do Filho, no milênio, o reino do Filho, aonde estará representado por um príncipe regente aqui. Então, o reino dos céus tem essas duas situações, tá? Ele tem esse início quando foi-se visto ali Jesus subir aos ares, foi visto pelos apóstolos, tá? Então, se teve início o reino dos céus. E o reino dos céus, quando chega a situação milenar, onde que começa o reinado do Filho, para se cumprir a promessa do povo da terra, estabelecida ao povo da terra, tá? Então começa-se o reinado do Filho na terra e o reinado do Pai nos céus, onde que Jesus disse que vou preparar na casa do meu Pai, tem muitas moradas. Então ficará ali a igreja, na casa do meu Pai, ele estará ali, tá? Morando ali, onde houve o casamento. A noiva estará ali com o Espírito Santo. Tá? Estará ali com o Espírito Santo. E Jesus estará reinando na terra sob influência, onde ele deixará um príncipe regente aqui. Tá? Onde será deixado o príncipe regente aqui. E esse príncipe será descendente da casa de Davi. Por isso que as ações de promessas dadas ao povo da terra. E essas promessas foram dadas pelos profetas. O reinado messiânico na terra. O reinado messiânico na terra. As promessas dadas à igreja, o povo do céu que estará com o Pai, e o reinado do povo da terra que estará com o Filho. Esse é o reino dos céus. Tá? Espero que eu tenha respondido. Okay. Beleza. Irmão Danilo Estélio, você tem aí 5 minutos para você fazer a sua réplica. Fique à vontade, pode começar. Muito bem. O dispensacionalismo revisado, ele entende reino dos céus e reino de Deus como duas coisas que não são totalmente distintas. Seria um reino universal, ou seja, a soberania de Deus sobre todas as coisas. Esse seria o chamado reino dos céus. E o reino de Deus seria o governo específico de Deus aqui na Terra, através de um mediador divinamente escolhido, um príncipe da casa de Davi. Então, nesse ponto, o dispensacionalismo clássico e o revisado, eles têm o mesmo pensamento, ou um pensamento muito bem aproximado. Aliás, esse é um ponto que nós temos que deixar bem claro para quem está nos acompanhando. O nome dispensacionalismo revisado, ele vem justamente não de uma oposição total e completa aos pontos do dispensacionalismo clássico, mas sim uma revisão, um reestudo. Também é bom deixar claro para quem está nos acompanhando que tanto o dispensacionalismo clássico como o revisado, e tem um terceiro tipo, só para ilustrar, é o progressivo, tá? Mas eles já são um avanço em relação ao sistema anterior. Qual era? O aliancismo. Então, em relação ao aliancismo, você já evolui para o dispensacionalismo, certo? Bom, então, nesse ponto, o reino de Deus e os reinos dos céus, eles acabam sendo justamente uma coisa só. Você não tem mais aquela distinção entre céu e terra, entre material e imaterial, uma coisa só, entendeu? Isso partindo dos eventos a partir do milênio. Essa barreira que existe entre o mundo não material e o nosso mundo material, ela progressivamente ela vai deixando de existir. Então veja só que o dispensacionalismo revisado, ele entende e defende que cada vez mais, a humanidade poderá ver aquilo que está oculto aos nossos olhos materiais nos dias de hoje. Ou seja, aquilo que é espiritual vai se materializar, vai poder ser percebido também por aqueles que ainda não tiveram
corpos glorificados, corpos transformados, da mesma forma que Jesus, após a sua ressurreição, mesmo estando num corpo glorificado, ele era percebido pelos discípulos, ele sentava para comer com eles, andava com eles, ou seja, ele não estava limitado mais ao tempo e ao espaço. Porém, mesmo assim, ele se inseria no tempo e no espaço conforme ele bem queria. Dessa forma, a ideia de reino dos céus e reino de Deus como coisas totalmente distintas, ela perde o sentido no dispensacionalismo revisado. Passa a ser um só reino, passa a ser, como nós dizemos numa das canções da nossa harpa cristã, a mesma grei, a mesma coisa, tá? Uma coisa só, ok? Finalizado aqui a minha réplica. Geórgios, nós temos aí a consideração final, você tem 2 minutos, pode ficar à vontade. Olha, o debate já atingiu o objetivo, salvar uma alma só. A alma do Atafona foi salva, ele concordou com Danilo, ou seja, o Atafona concordou com Danilo, testemunha de Jeová concordou que não haverá distinção do povo do céu com o povo da terra, onde que os testemunhos de Jeová dizem que o povo do céu é o corpo governante e que ficará o Atafona aqui na terra e o corpo governante no céu. Então o Atafona, ele concordou com Danilo, ele foi salvo, atingimos uma alma. Olha como é bom ter debate, né? Como é bom a gente ter debate, que a gente alcança as almas perdidas, como a alma do Atafona. Então, mas aqui eu gostaria de agradecer ao Danilo, eu tenho muita consideração contra ele, eu admiro mesmo, é um homem de Deus, eu aprendo muito com ele, tá? Mas eu peço que você cobre das suas lideranças publicarem a obra de Scofield sem nenhum corte. Publique a obra da forma como Scofield escreveu. Como você pode dizer, Danilo, que o corpo, tá? Que o corpo da igreja habitará aqui junto conosco, e você dizer que a visão do povo do céu é a mesma, tanto no clássico como revisado? Não tem diferença. Para você não tem diferença, mas a diferença ficou óbvia. Qualquer pessoa que prestar atenção no debate, ficou comprovado aqui que há distinção do povo do céu e do povo da terra. Não é uma simples distinção de judeu e gentio. Não, o dispensacionalismo ele beira na distinção do povo do céu com a distinção do povo da terra. Fiquem com Deus. Ok, Danilo. Danilo, agora você tem 2 minutos para fazer as suas considerações finais. Fique à vontade. Quero agradecer ao Ronaldo, ao Geórgios, foi um excelente debate, agradecer a todos aqueles que nos acompanharam nessa mais de 1h30 de debate, Deus abençoe a todos, e deixar claro para vocês que quando a gente trata do dispensacionalismo, ele eu repito, ele não é um método infalível, ele é uma forma de você explicar os eventos bíblicos, assim como é o aliancismo, o pré-milenarismo, o amilenismo, todos são formas de você explicar. Tem suas falhas, tem suas distinções, suas omissões, aquilo que precisa ser melhorado, com toda certeza, e aquilo que representa um avanço ao sistema anterior. Agora, quando se trata de dispensacionalismo, também é deixar claro que eu sinto assim que, às vezes, as pessoas elas querem atacar o dispensacionalismo por atacar com espantalhos. Não estou dizendo que é o caso de ninguém aqui, de forma nenhuma. É o que a gente acompanha nos outros grupos. O que a gente mais vê são pessoas dizendo dispensacionalismo é errado, é uma heresia. Aí, quando a gente pergunta o básico do dispensacionalismo para a pessoa, ela não sabe responder. O que a gente mais vê é pessoas dizendo isso daí foi invenção da cabeça da Margaret MacDonald. Ontem mesmo a gente
tratava disso no outro grupo. E quando a gente vai a fundo, sim, mas onde você leu isso? Cadê o texto? Não, me falaram, me disseram por aí. Então, debates como esse são interessantes para nós revisarmos esses pontos, vermos aquilo que nós concordamos, aquilo que nós não concordamos, aquilo que muitas vezes a Bíblia não descortina totalmente e abre espaço para vários caminhos e possibilidades que podem, no final das contas, estar todos errados. O que realmente acontecerá pode ser muito mais grandioso e glorioso do que tudo que nós teorizamos. Então, Deus abençoe todos vocês e até uma próxima oportunidade.